aí, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Ligava todo dia, todo dia, moço. Você resolveu, renovou? Eu tenho aqui a mensagem. Renovou, não renovou? Todo dia o cara me ligava. Caraca, aí eu falei pra ele mano, assim, vamos, aí eu tinha cadê renovado. você? Eu já tinha renovado o primeiro, eu falei assim, caraca, já renovei, você não renovou até agora, tá sem moral, tô com moral. Nada, ele me ligou, mano, ele me ligou falava todo dia nas férias. As férias todas, Pra ele me saber ligava. se já tinha renovado, se já tinha dado certo, e graças a Deus deu certo pros dois continuarem. Feliz. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre e eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Já de antemão, calma, podem ficar tranquilos que o meu coração não deixou de ser cruzmaltino, é porque muito calor, muita roupa sujando, a gente tem que lavar, né? A gente vai usando umas outras camisas de time, mas estamos aqui para falar sim do nosso amor e comum, Clube de Regatas Vasco da Gama. Já peço para vocês que chegaram aqui no nosso canal pela primeira vez ou já vem acompanhando o nosso trabalho há algum tempo e por algum motivo ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? Dá essa forcinha pra gente, clica no botão escrito inscrever-se e pronto. Já tá ajudando muito o crescimento do nosso canal e é de graça, Vascaíno ajuda Vascaíno, dá essa forcinha pra gente. Nós somos mais de 25 milhões de torcedores espalhados norte a sul desse país, né? O Álvaro Silva só quer 100 mil inscritos aqui no canal, então vamos lá, galera, faz esse mutirão aí, né? Faz esse esforço, dá essa força aqui pro Álvaro Silva, pro Vascaíno desde sempre, para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom, meus amigos? Dito isso, olha só, acompanha o nosso vídeo até o final, vamos dar continuidade aqui, a gente vai falar do zagueiro Maicon. Ele pode sair do Vasco, pode ser que fique. Vamos falar do pequeno Gui, vamos falar de Pablo Verrete, Dimitri Payet, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, sobre a situação da licitação do Maracanã. Vamos falar sobre o atacante Cleiton Silva, sobre o nosso Vasco no NBB, a seleção da galera da rodada do Campeonato Carioca. Então, fiquem ligadinhos aí no nosso vídeo até o final, que tem muita coisa interessante, muita coisa importante que a gente vai estar falando do nosso Vascão, que é o nosso amor em comum. Meus amigos e minhas amigas, começando pelo início, né? Vamos dar continuidade. Olha só, vamos começar falando então do nosso zagueirão Maicon, né? Nosso xerifão God of Zaga. Fato é que o Maicon, né, gente, ontem à noite surgiu a notícia de que ele teria conversado com o Alexandre Matos e pedido para ser liberado. Isso mesmo, gente, ele teria pedido aí para ser liberado. Mas hoje surgiu uma notícia aí, quem colocou essa notícia no ar pra gente foi o Mário Coelho, né, que tem um canal aqui também no YouTube. Segundo o Mário Coelho, o Maicon não foi procurado pelo Vasco para renovar contrato, para aumentar o contrato. Ontem à noite surgiu uma situação de que o Vasco tinha procurado ele, coisa e tal. Aí surgiu a notícia hoje que o Vasco não procurou ele para ter aí um aumento de contrato, ter aí uma prorrogação no seu contrato. E por outro lado, o Maicon já teria até mesmo aceitado a proposta do Vitória da Bahia. Agora, quem está negociando é o Vasco diretamente com o clube baiano, para ver se o nosso zagueiro vai jogar lá no Vitória ou fica aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? É o seguinte, o Vitória da Bahia deu aí um ultimato pro Vasco da Gama. Eles querem uma resposta ainda hoje, nessa terça-feira, dia 5 de março de 2024. O Vitória da Bahia quer uma resposta em oficial do Vasco da Gama, né? Como eu disse para vocês, segundo a galera do Arena Cruzmaltino, o Maicon teria pedido para ser liberado. Inicialmente ele disse que não queria ir, mas segundo as informações da galera do Arena Cruzmaltina, o empresário dele teria o convencido a deixar o Vasco. Agora vamos fazer um parêntese aqui. Se o Vasco deixar o Maicon sair de graça, se o Vasco abrir as pernas pro Vitória, né? Daqui 2, 3 meses começa o Brasileirão. Na hora que a água bater no bumbum, como assim, Álvaro Silva? Na hora que o Vasco precisar de peças de reposição, na hora que o Campeonato Brasileiro tiver com o pau torando, que a gente tiver aí com 2, 3 zagueiros aí, de repente um lesionado, algum outro suspenso, aí eu quero ver quem é que vai jogar na zaga do Vasco. Aí o Vasco vai ao mercado desesperadamente, o Alexandre Matos com certeza vai arrumar algum zagueiro amigo dele, amiguérrimo dele, com seu empresário, para trazer para jogar no Vasco, para gastar milhões.
Essa é a minha opinião. Eu não liberaria o Maicon. Eu não liberaria o Maicon. Tá, gente? Ele não é titular absoluto, não. Mas também não é um eterno reserva, não. Ele tem rotatividade, faz parte da equipe, sim. Vem jogando, sim, jogo não. Ele vem entrando em campo. Perdão. Então, assim, não liberaria o Maicon agora a preço de pinga, assim, vamos dizer a grosso modo, né, no mundo do futebol, a preço de pinga, a preço de banana, para daqui 2, 3 meses o Vasco ir desesperadamente no mercado atrás de zagueiro, porque tá faltando o zagueiro para compor o elenco, porque o Manuel Capasso já foi emprestado. O Miranda, graças ao nosso bom Deus, já foi jogar lá na equipe do Amazonas. E agora, se o Maicon sair, vão faltar peça de reposição depois. Ainda mais que o esquema que o Vasco mais vem utilizando é um esquema com 3 zagueiros, seja o 3-5-2, seja um 5-3-2. É o esquema que o Vasco mais vem utilizando com 3 zagueiros, então não faz sentido na minha cabeça. Agora, se o Maicon quer mesmo sair, se ele bateu o pé, a gente não tem muito o que fazer, mas eu, sinceramente, não concordo muito com essa situação. Galera, aí uma notícia que caiu como uma bomba, saiu agora à noite, eu tenho que atualizar vocês. É o seguinte, o Vasco não quer liberar o zagueiro Maicon, né? O clube entende que o atleta tem os motivos para querer sair, para ir jogar no Vitória, entende a proposta do clube baiano. O Vasco entende tudo, porém, todavia, entretanto, o nosso Cruz Maltino não quer liberar o zagueiro de 35 anos, o Maicon, e ainda ressalta que o Maicon tem contrato com o Vasco até 2025. Com isso, então, gente, depois dessa notícia que saiu agora à noite, eu tava falando pra vocês, nesse exato momento eu tava falando pra vocês que, poxa, que seria um tiro no pé se o Vasco liberasse o Maicon, se o Vasco deixasse o atleta sair. Acabei de mencionar isso pra vocês, saiu a notícia agora, de que o Vasco não quer liberar o atleta, porque o Vasco entende que ele é sim uma peça importante do elenco, portanto, nesse momento aí, quase 8 horas da noite, vamos botar aí já 8 e pouca da noite, 5 de março de 2024, o Vasco não quer liberar o Maicon para atuar com a camisa do Vitória da Bahia. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos agora mudar de assunto, vamos virar a chavinha, vamos falar do nosso mascote, né, assim, carinhosamente falando, o nosso pequeno Gui, ele que teve ali na Cazé TV, na transmissão da partida entre Vasco da Gama e Portuguesa, e é o seguinte, enquanto ele estava lá, sabe quem fez uma videochamada para conversar com o nosso pequeno Gui? O tio Peck, isso mesmo, né, o nosso cria Gabriel Peck, que está jogando lá nos Estados Unidos, no Los Angeles Galaxy, conversou com o menino Gui. Então, para não ficar só no que eu tô falando, acompanha essa conversa e a gente já volta. E aí, aqui ainda é de manhã, de tarde agora. Mandar um abraço para vocês. Tô muito feliz aí de estar participando dessa transmissão. Mandar um abraço pro meu amiguinho Gui. Dizer que o tio Peck também tá morrendo de saudade. Manda um abraço. Como é que tu tá? Tô bem. Tio Peck tá com saudade de tu também, de entrar em campo contigo. Tem que vir agora aqui pros Estados Unidos pra gente entrar aqui. É só me convidar. Bom demais, cara. Faz o convite então aí, tá Peck, bom. faz o convite. Ó, tio Peck vai mandar pra você pra marcar um dia então. Vou alinhar lá com o clube pra tu entrar comigo aqui um dia então. Fechou? Fechou? Ih, rapaz, aí sim. Maneiro demais, né? Mas quando você tiver de férias, visita aqui o Rio de Janeiro. Pode deixar. Minha família vai ficar aí no Rio. Pode deixar que assim que eu entrar de férias aqui, eu vou aí pro Rio e a gente marca de se encontrar. Tá bom. Bom, é isso aí, né? Gui, tô contigo e no abro. Ô Peck, se destaca aí que eu gosto do seu futebol, torço por você, quem sabe você chega na Europa para algum dia voltar novamente pro nosso Vasco, para voltar a nos dar alegrias. Galera, agora vamos falar de um outro atleta, falando de El Pirata, Pablo Verratti. Gente, é o seguinte, vocês estão acompanhando essa arte na tela. Pablo Verratti, com a camisa do Vasco, já totaliza 29 partidas que ele entrou em campo, somando 15 gols e 3 assistências, ou seja, o homem já tem 18 participações em gols em 29 partidas, número sensacional de Pablo Verratti, que ele continua entregando em altíssimo nível, que o sucesso dele, né, esse ano, na verdade, o sucesso do Vasco vai passar pelo sucesso dele, do Dimitri Payet,
do nosso Gary Medel, do Lucas Piton, do Léo Jardim, enfim, né? Continua assim o nosso El Pirata Pablo Verretti, o nosso artilheiro, né? Ainda temos aí as semifinais, que ainda dá para o homem buscar algum gol ainda, alguma assistência, e as finais do Carioca, claro, a gente avançando, né? Vamos ter aí mais 4 jogos para o nosso El Pirata continuar balançando as redes. Meus amigos e minhas amigas, já pegando gancho, já que eu falei de semifinais, vamos falar um pouquinho agora do Campeonato Carioca. Já tem as 2 datas definidas dos primeiros jogos das semifinais da competição. Flamengo e Fluminense se enfrentam no próximo sábado, 9 da noite, no Maracanã. E o nosso Vasco da Gama joga no domingo, 6h30 da tarde, ou 6h30 da noite, assim como você preferir, também no estádio Mário Filho, conhecido por nós como Maracanã. Já estão definidas, né? E é o seguinte, as finais do Carioca também já tem data definida. O primeiro jogo será realizado no dia 31 de março, tá, gente? E o segundo jogo da grande final do Campeonato Carioca de 2024 será realizado no dia 7 de abril. Calma, isso mesmo, vou falar novamente. 7 de abril. Quem é vascaíno nato sabe do que eu tô falando. Esqueceu? Não tá entendendo? Não sabe do que eu tô falando? Galera, 7 de abril é o dia que a gente faz aniversário da nossa resposta histórica. Porém, todavia, entretanto, no dia 7 de abril de 2024, desse ano ao qual estamos vivenciando, a resposta histórica vai completar 100 anos de existência. A nossa carta histórica completa 100 anos, justamente no segundo jogo da grande final do Campeonato Carioca. Vamos fazer um exercício aqui com o Álvaro Silva? Digamos, com todo respeito ao Nova Iguaçu, digamos que o nosso Vasco passe do Nova Iguaçu, digamos que o Fluminensezinho fique pelo caminho perdendo para o Urubu. Só uma conjectura, o nosso Vasco chegaria às finais do Carioca diante o Urubu, nosso maior rival, o Flamengo. Diga-se de passagem que a resposta histórica a essa carta, que vai fazer aniversário no dia da grande final do Campeonato Carioca, foi justamente uma resposta para a federação daquela época de futebol e para os clubezinhos, Fluminensezinho e Flamenguinho. Com todo respeito, eu sei que são 2 entidades gigantes também do nosso futebol, mas nesse aspecto envolvendo racismo, foram 2 clubes lá atrás, foram 2 clubes muito pequenos. Então, com essa situação, seria sensacional, galera. Já pensaram? O nosso Vascão entra em campo no dia 7 de abril no Maraca e a gente consegue levantar esse Campeonato Carioca no centenário da resposta histórica. Muitos vão falar pra gente, tô comemorando o quê? Carioquinha, não sei o quê. Alguns vão debochar, outros vão torcer o nariz, outros vão falar assim, mó tempão sem ganhar nada, tá comemorando Carioquinha. Deixem falar o que quiserem. Pra mim vai ter um valor sensacional, um valor histórico, justamente no dia que completa 100 anos da resposta histórica. Já pensaram? A gente ganha um título em cima do nosso maior rival no Maracanã? Então, vamos aguardar, esfregar as mãos e torcer para o nosso Vascão chegar na final e aí sim, chegando na final, fazer a nossa parte para levantar essa taça. Gente, agora mudando de assunto, falando de uma outra competição muito importante, uma outra taça, na verdade, é muito mais importante que o Campeonato Carioca, mas nesse momento não menos, ambos são muito importantes sim para o nosso gigantesco Vasco da Gama. Eu tô falando da Copa do Brasil, isso mesmo, né, gente? Teremos aí na próxima quinta-feira, conhecido também como dia 7 de março, em São Januário, na nossa colina histórica, Vasco e Água Santa, né? Partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Os ingressos já foram todos esgotados hoje pela manhã, casa cheia, e essa partida terá a transmissão do Sport TV e do Premier para todo o Brasil. Então vamos ficar ligados, hein, galera? 2 decisões em sequência. Quinta-feira, Vasco e Água Santa, né? Esse jogo será 8 da noite em São Januário, e depois, domingão, 6h30, Vasco e Nova Iguaçu, semifinais do Campeonato Carioca. Meus amigos e minhas amigas, vamos mudar de assunto? É o seguinte, só que antes disso, estão vendo aqui Estrela Bet, um tete-a-tete entre Álvaro Silva e você que está aí do outro lado da telinha, vascaíno e vascaína. Galera, é o seguinte, nosso canal é fechado com a Estrela Bet. Corta. Galera, é o seguinte, o nosso canal é fechado com a Estrela Bet e é o seguinte, eu convido você que tá aí dando mole, não sabe o que fazer, nessa terça-feira bruta, terça-feira braba, tá com dinheirinho na conta dando bobeira? Tá com tudo ok? Não vai fazer besteira. Tá tudo ok, as contas tudo certinho, tudo em dia? É o seguinte, entra no link, aqui embaixo da tela tem 3 pontinhos escrito bem de preto, escrito mais. Você vai clicar, vai aparecer para vocês verem aí a descrição do vídeo. Logo de cara vai estar escrito assim, Estrela Bet. Você vai clicar no link da Estrela Bet, em parceria com o canal Vascaíno desde sempre.
você vai ser direcionado para a página inicial da Estrela Bet. Feito isso, coloque os seus dados, preenche, faz o seu cadastro. Fez o seu cadastro, você vai fazer o primeiro depósito. Aí é o momento mais importante. Na hora do primeiro depósito, você tem que depositar um valor acima de R$50, a Estrela Bet vai dobrar o seu depósito. Então, se você colocar 50, a Estrela Bet vai fazer virar R$100. Se você colocar 100, vai virar 200. Isso aí vai até R$500, tá? Então, se você colocar no seu primeiro depósito R$500, a Estrela Bet vai te dar mais 500 em bônus para você jogar aí na banca de aposta, de cassino, de aposta esportiva, enfim. Então, corre lá, faz o seu cadastro e não perca essa chance de já começar a ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de aposta que mais vem crescendo no Brasil. Só uma dica, hein? Tem o jogo do Touro de Ouro, que paga bem. Tem o Fortune Tiger, que é o tigrinho. Paga legal de madrugada, solta várias cartinhas. Dá pra ganhar um dinheiro, dá pra ganhar. Os amigos, quem me conhece sabe que eu tô falando a verdade. Dá pra ganhar. Tem o Minds, que é o jogo das minas. E tem também todo o know-how de apostas esportivas. Então, não fique de fora dessa. Meus amigos e minhas amigas, agora mudando de assunto, vamos falar um pouco da situação, da novela. Mais uma novela. Maracanã. Brincadeiras à parte, gente, é o seguinte. Hoje pela manhã, em torno de 10 horas da manhã, no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, os três concorrentes, né, ao pleito dessa licitação envolvendo o consórcio do Maracanã, que são eles a dupla Flamengo e Fluminense, a outra dupla Vasco da Gama e W Torre no consórcio Maracanã para Todos, e a outra dupla também da Arena 360 ou BSB Arena, que é o pessoal que administra a Arena Mané Garrincha. Então hoje de manhã já aconteceu a reunião de abertura das cartas. Dentro dessas cartas continham ali as propostas feitas pelos respectivos candidatos a esse pleito, tá, gente? Então hoje foram abertas essas cartas. E é o seguinte, o nosso Vasco já teria feito até mesmo uma parceria com o Santos e o Brusque. Isso mesmo, Santos e Brusque teriam feito uma parceria com o Vasco para juntos utilizarem aí o Maracanã na temporada de 2024. Essa informação quem trouxe foi o GE. Globo. Mais informações sobre o consórcio do Maracanã a gente atualiza, a gente traz aqui para vocês. Galera, de momento, tá, gente? De momento não tivemos nenhuma grande atualização, ainda estamos vivendo aí esse ponto de interrogação envolvendo o Maracanã. Agora, mudando de assunto, falar um pouquinho do nosso Vasco, né? O nosso R10 Skol Vasco da Gama, que vai entrar em quadra logo mais, inclusive agora que eu tô gravando aqui, já tá quase na hora de começar o jogo, né? O nosso Vasco entra em quadra aqui no Rio, no ginásio de São Januário, para enfrentar a equipe do São José, 8 horas da noite, tá, gente? Só um parêntese, a equipe do São José já vem a 4 vitórias consecutivas nas últimas 4 partidas válidas pelo NBB. Então o nosso Vascão, jogando em casa, tem que manter a escrita, né, buscando vitórias e tentar quebrar esse tabu do São José, que já vem a 4 jogos vencendo pelo Novo Basquete Brasil. Então, sorte aí ao nosso R10 Score Vasco da Gama. Galera, agora vamos falar de um camisa 10. Esse aí tá brilhando, é o cara, né? O nosso francês, Dimitri Payet. Gente, Dimitri Payet, em 2024, o homem tá on fire. Sabe por quê? Ele entrou em campo em 8 ocasiões, anotando 4 assistências e 2 gols, ou seja, o homem participou de 6 gols em 8 jogos que teve dentro de campo. Então hoje é notório, né? Não uma Payet dependência, mas é notório que dentro de campo hoje, quando o Vasco tem Dimitri Payet, é um time. E quando não temos Dimitri Payet, o Vasco é outro time. É lógico que a gente conseguiu também vencer com o Payet em campo e também perdemos com o Payet em campo, mas ele é um craque, ele é diferenciado. Se em 8 jogos ele já participou de 6 gols do nosso Vasco, imagine aí o nosso Vasco avançando nas próximas fases da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Dimitri Payet jogando aí 30, 40 jogos na temporada. Imagine os números dele, já pensaram? Sei lá, 16, 17, 18 gols, 14, 15 assistências. Então um jogador desse em campo tem tudo para colocar a gente aí no topo, né, gente? Para colocar a gente brigando por título, para colocar a gente aí em vaga de Libertadores, Sul-Americana, de repente numa reta final de Copa do Brasil. Por que não? Então tá de parabéns o nosso francês Dimitri Payet, que tá voando na temporada de 2024 com a camisa do nosso Vasco. Outro jogador que vai chegar ainda no nosso Vasco, a gente não sabe se vai voar ou não, é o atacante centroavante brasileiro Cleiton Silva, né? Ele que jogava no Casa Pia de Portugal, viaja hoje, nessa terça-feira,
com destino aqui ao nosso Brasil. Amanhã, conhecido também como quarta-feira, se apresenta no CT Moacir Barbosa ou em São Januário, enfim, se apresenta ao Vasco da Gama para realizar todos os exames de rotina, de praxe, para então já assinar contrato com o nosso gigante da colina. As informações que surgiram hoje é que o Vasco e Cleiton Silva já estão ali na reta final, nos, assim, vamos dizer assim, nos acabamentos ali para sacramentar essa contratação, né? Já ocorreram as trocas de documentações entre os clubes, entre o Casapia e o Vasco, o atleta também, então tá tudo certo, vai vir jogar no Vasco aí o atacante Cleiton Silva, que na verdade, galera, mais de 80% dos torcedores do Vasco nas enquetes não concordam com a chegada desse atacante aqui no nosso Cruz Maltino. Eu, Álvaro Silva, com todo respeito, como eu já falei para vocês aqui, não conhecia o atleta, fui conhecer Cleiton Silva há 3, 4 dias atrás, comecei a pesquisar, saber sobre a carreira dele, sobre a história dele, os clubes aos quais ele jogou, aonde ele começou. Enfim, fato é que uma notícia que surgiu hoje pela manhã, deixa eu ver aqui, isso mesmo, que ele não pensou 2 vezes quando recebeu uma proposta do Vasco, e o Cleiton tinha uma proposta do futebol turco, e todos nós sabemos que os turcos pagam muito bem para jogador de futebol. Então o Cleiton, né, tinha uma proposta para jogar na Turquia, mas quando ele recebeu a proposta do Vasco, ele não pensou 2 vezes e assinou com o nosso gigante da colina. Então isso mostra que ele pelo menos deve ser muito Vasco, deve ter muita vontade de jogar no Vasco. Mas por outro lado, a gente observa também que o nosso Vasco é o primeiro grande clube da sua carreira, o primeiro gigante, né, que ele veste a camisa. Ele passou por Juventude, passou por Vila Nova, estava no Casapia, passou por outros clubes de menor expressão, mas assim, clube de massa, de torcida, clube gigante, de pressão. O nosso Vasco é o primeiro grande clube na carreira do Cleiton Silva. É só um parêntese, né, galera? Vale lembrar também que ele já marcou contra o Vasco, né? Quando ele jogava com a camisa do Vila Nova, né? Ele já balançou as redes aí contra o nosso Vasco da Gama, né? Então, quem sabe aí agora ele vindo para o nosso Vasco, vai demorar muito tempo a gente enfrentar o Vila Nova, né? Quem sabe de repente no futuro só numa Copa do Brasil, que o nosso Vasco nunca mais vai cair para uma Série B. Quem sabe num futuro remoto aí o Vasco enfrenta um Vila Nova de repente numa Copa do Brasil e ele faça ali a lei do ex, né? Enfim, brincadeiras à parte, né, gente? É isso, eu já dei minha opinião para vocês em relação ao atacante Cleiton Silva, mas vamos aguardar, quem sabe ele chega no Vasco e nos surpreende, assim como vários jogadores já surpreenderam a nós torcedores. Aí vamos fazer um exercício aqui, né? Eu, por exemplo, Álvaro Silva, há uns dias atrás, estava aqui meio chateado, falando, contratar o Carlinhos do Nova Iguaçu não é parâmetro, né? Eu falei pra vocês aqui no canal, falei, não é parâmetro o Vasco pegar o artilheiro do Campeonato Carioca, do poderoso Nova Iguaçu, né? E depois aí não joga nada. Eu falei isso, né? Só que eu estava fazendo outro exercício esses dias, conversando com os amigos meus, e aí eu prestei atenção. O Campeonato Carioca hoje nós temos de atacante, de jogadores de peso, homens gol. Temos aí no nosso Vasco Dimitri Payet e temos também Pablo Verratti. Temos no Fluminense Germancano, tem ali o menino, tem o John Arias e tem o John Kennedy, sem contar o Keno, o Ganso, esses caras todos. Temos também lá no Urubu, no Mulambo da Gávea, no Flamengo, tem lá o Pedro, tem o Gabriel Barbosa, tem o Arrascaeta, tem De La Cruz, tem todos esses caras. Chega no Botafogo, tem o Luiz Henrique, tem o Tiquinho Soares. Então, hoje, no futebol nacional, o futebol carioca está muito bem servido de centroavante, de atacante. Se hoje a posição de centroavante ela é sim uma carência no futebol mundial, sobretudo no futebol brasileiro, o futebol carioca, os times aqui do Rio de Janeiro, estão muito bem servidos da posição de centroavante. É lógico, o nosso Vasco só tem um, mas a gente está muito bem servido de centroavantes. Como eu acabei de mencionar, nós temos aqui no Rio Verratti, Gabriel Barbosa, o Keno, deixa eu lembrar aqui, agora fugiu o Pedro, né? Tem o Tiquinho Soares. E aí, dentre todos esses jogadores, o Carlinhos do Nova Iguaçu conseguiu se sobressair e ser artilheiro. Então, assim, palmas para o Carlinhos, não é fácil, não é qualquer um que consegue ser artilheiro em um campeonato onde você reúne vários artilheiros aí, né? Vários artilheiros aí, e todos eles jogam em grandes clubes, e o Carlinhos jogando em um clube de menor expressão, que é o Nova Iguaçu. Então, por esse lado, né? Olhando agora por esse lado, depois que o Vasco já contratou o Cleiton Silva,
eu voltaria 2 passos atrás e eu contrataria no lugar do Cleiton Silva o Carlinhos do Nova Iguaçu. Só que também é outro ponto de interrogação, que o Carlinhos também não passou por nenhum grande clube, não teve nenhuma grande passagem assim como o Cleiton, né? Então vamos ter que aguardar. Nesse exato momento que estamos vivenciando, dia 5 de março de 2024, é um grande ponto de interrogação, nosso novo reforço Cleiton Silva, né? Qual será o desempenho com a camisa do nosso Vasco da Gama após desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Bom, galera, e é o seguinte, hein? Agora mudando um pouco de assunto, falando aí do Campeonato Brasileiro, tivemos uma reunião hoje do Conselho Técnico, onde a CBF convidou os 20 capitães das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e tivemos uma decisão importantíssima que foi definida hoje na CBF. Tá falando do que, Álvaro Silva? Galera, martelo batido. A CBF agora mudou. Nossos clubes aí, o nosso Vasco e todos os clubes da Série A vão poder relacionar 9 atletas estrangeiros por partida a partir desse ano no Campeonato Brasileiro. Antes o número era de 7 estrangeiros que poderiam ser relacionados para o jogo, né? Agora, com o pedido dos clubes, esse número subiu para 9, que na minha opinião melhorou. Ok, algo foi feito, tá, mas ainda é pouco, é pobre. Na minha opinião, deveria se liberar geral. Joga quem quer jogar e quem o clube quiser contratar. Na minha opinião, deveria ser assim como acontece nas maiores e melhores ligas do mundo, na Liga Espanhola, na Premier League, na Bundesliga. Não tem esse limite, porque se você começa a colocar limite, você limita o clube de fazer um investimento em certos jogadores. Se você tem limite de investimento em certos atletas, você tem limite técnico, você tem limite financeiro. Se você tem limite técnico e tem limite financeiro, você também tem limite na visibilidade de mídia. E se você tem limite na visibilidade de mídia, você volta para o ciclo vicioso do limite financeiro, onde o seu campeonato, o seu produto não cresce, não é valorizado, né? Essa é a minha opinião, mas de primeiro momento alguma coisa foi feita, né? Então subimos aí de 7 estrangeiros por partida para 9, né, que podem agora ser relacionados para jogarem aí no Campeonato Brasileiro. Bom, é isso aí, galera. Muita coisa, muito quente o dia de hoje, assim, os bastidores do Vasco muito agitados. E é o seguinte, surgiu uma outra informação agora também no início da noite, de um atleta que voltou a ser especulado aqui no Vasco. Ano passado ele foi muito ventilado aqui na janela de meio de ano. Acabou que não chegou porque o Vasco não tinha cacife para fazer investimento em 2 atletas grandes. O Vasco tinha acabado de contratar Dimitri Payet, a gente estava esperando o Payet desembarcar aqui no Brasil ainda, quando no ano passado surgiu a possibilidade do atacante Alexis Sanches, chileno, voltar a atuar no futebol sul-americano. Porém, todavia, entretanto, na ocasião, Sanches preferiu permanecer atuando no futebol italiano com a camisa da Internazionale, da Inter de Milão, clube ao qual ele defende as cores até os dias de hoje. Vale lembrar que o Alexis Sanches já tem 35 anos e tem contrato com a Internazionale da Itália até junho de 2024, até junho agora desse ano, ou seja, mais 3 meses apenas de contrato com a Inter de Milão. Mas o que acontece é o seguinte, o Sanches ainda quer jogar na Europa, quer permanecer por lá, não tem esse desejo, assim, desesperado de voltar a atuar no futebol americano, pelo menos por agora, tá, galera? E uma outra situação, para quem de repente não acompanha o futebol italiano, hoje a Inter de Milão é líder lá no campeonato italiano. O Sanches não é titular absoluto, mas vem ali entrando aqui ou acolá. Querem ver o exemplo? Na temporada 23 e 24, ele entrou em campo em apenas 14 jogos com a camisa da Inter de Milão, né? Anotou apenas 1 gol e 3 assistências, mas a Inter, ao que tudo indica, deve levantar o troféu do campeonato italiano, né? Enfim, eu acho que por esses fatores aí, Sanches, né, nesse momento não quer vir jogar no futebol sul-americano, mas o nome dele ainda continua sendo ventilado, soprado nos bastidores de São Januário. Quem trouxe essa informação foi o jornalista Thiago Fernandes, do @Goal, aqui do Brasil, tá, gente? Então, de primeiro momento, é apenas aí uma ventilada, né? Tipo assim, aquela cavadinha, né? Segundo o Thiago Fernandes, o Sanches quer cumprir o contrato dele lá na Itália. Quando o contrato acabar, aí ele vai pensar o que vai fazer da vida dele.
Só que agora já começa-se a ventilar. E aí, torcedor, dê sua opinião. Deveria pintar no Vasco? Sim ou não? É realidade? Não é? É aquilo. Sonhar não custa nada. Eu acho que daria para chegar no Vasco sim. Já temos o Gary Medel, que é um capitão xerifão da seleção do Chile. Temos o Galdames. Ambos estão se dando muito bem com a camisa do Vasco. Vocês já pensaram num futuro próximo? E de repente, daqui 6, 7 meses, pinta aqui no Vasco esse jogador Alexis Sanches para jogar junto com Pablo Verratti? Seria sensacional. Mas temos que voltar à nossa realidade. A nossa dura realidade, né, gente? Que o atleta, ele tem contrato ainda lá com a Inter de Milão, como eu mencionei, a Inter deve levantar o título italiano, vai conquistar a vaga na Champions League, ele quer permanecer na Europa, ainda tem mercado para ele, né? Mas fica para vocês o registro aí a título de informação. Galera, agora mudando de assunto, já ficou o registro, né? Quero falar um pouquinho pra vocês aqui da seleção da rodada do Campeonato Carioca, né? Da galera, vocês acompanham essa arte aí do lado da tela. E o nosso Vascão colocou 6 membros na seleção da rodada. Foram 6 do nosso Vasco, 5 do nosso maior rival e 1 do Botafogo, né, gente? Isso mesmo, né? O nosso Vasco aí a gente conseguiu colocar na seleção da galera o nosso treinador Ramon Dias, o goleiro Léo Jardim, o nosso zagueirão Gary Medel, o lateral direito Paulo Henrique, o nosso 10 Dimitri Payet e o pirata Pablo Verratti, todos eles compondo, né, a seleção da rodada da galera do Campeonato Carioca. Meus amigos e minhas amigas, de momento que eu tinha para trazer para vocês de notícia, de informação, é isso. Se eu tiver mais coisa importante, eu broto aqui e atualizo vocês, deixando todo mundo bem informado, e eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!